capítulo 9. No primeiro mês do segundo ano depois da saída do povo de Israel do Egito, o Senhor falou com Moisés no deserto do Sinai. Ele disse: no dia 14 deste mês, começando ao anoitecer, o povo de Israel deve comemorar a festa da Páscoa, de acordo com todas as leis e ordens a respeito dela. Portanto, Moisés mandou que os israelitas comemorassem a Páscoa. Eles a comemoraram no dia 14 do primeiro mês, ao pôr do sol, no deserto do Sinai. Os israelitas fizeram tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Porém, alguns homens se tornaram impuros porque tocaram um morto e por isso não puderam comemorar a Páscoa naquele dia. Eles foram falar com Moisés e Arão e disseram: estamos impuros porque tocamos no morto. Será que não vamos poder apresentar a nossa oferta ao Senhor com os outros israelitas no dia que já foi marcado? Então Moisés respondeu: esperem, que eu vou falar com o Senhor para saber o que Ele quer que vocês façam. Aí o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas o seguinte: se algum de vocês, ou dos seus descendentes, estiver impuro por haver tocado num morto, ou se estiver longe, viajando, mesmo assim poderá comemorar a Páscoa em honra de Deus, o Senhor. Vocês a comemorarão um mês depois, no dia 14 do segundo mês, quando anoitecer. Nessa ocasião, vocês comerão o animal com pães sem fermento e com ervas amargas. Não deixem sobrar nada da comida para o dia seguinte, e não quebrem nenhum osso do animal. Façam a comemoração de acordo com todas as leis da Páscoa. Mas pode acontecer que alguém esteja puro e não esteja viajando. Se essa pessoa não comemorar a Páscoa, será expulsa do meio do povo, pois não me apresentou a oferta no tempo certo, e será castigada por causa do seu pecado. Se algum estrangeiro que mora no meio de vocês quiser comemorar a Páscoa, terá de obedecer às leis e às ordens a respeito dessa festa. A mesma lei será para todos, tanto para os nascidos no país como para os estrangeiros. No dia em que foi armada a tenda sagrada, veio uma nuvem e a cobriu. De noite a nuvem parecia fogo. Era sempre assim. De dia a nuvem cobria a tenda e de noite parecia fogo. Quando a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas começavam a caminhar. No lugar onde a nuvem parava, aí eles acampavam. Eles começavam a caminhar ou acampavam de acordo com a ordem de Deus, o Senhor. E ficavam acampados ali durante o tempo em que a nuvem estava parada sobre a tenda. Quando ela ficava muito tempo sobre a tenda, os israelitas obedeciam à ordem do Senhor e não saíam dali. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre a tenda. Assim, conforme a ordem do Senhor, eles continuavam acampados ou começavam a caminhar. Às vezes a nuvem ficava parada somente desde a tarde até a manhã do dia seguinte. Quando ela se levantava de manhã, eles começavam a caminhar. Sempre que a nuvem se levantava, fosse de dia ou fosse de noite, os israelitas começavam a caminhar. Mas, se ela ficava sobre a tenda 2 dias, ou um mês, ou mesmo um ano, enquanto estivesse parada, os israelitas continuavam acampados e não começavam a caminhar. Porém, quando ela se levantava, eles partiam. De acordo com a ordem do Senhor, eles acampavam ou começavam a caminhar. Os israelitas faziam isso obedecendo ao que o Senhor ordenava por meio de Moisés.
amadas. O capítulo 9, descrevendo a instituição da celebração da Páscoa, né? E a importância da gente observar esse ritual que para o povo de Israel é sagrado e para nós também, né? Porque ele é um memorial de libertação nosso do jugo do pecado, assim como era para Israel, né? Da escravidão. Então a gente vai ver que está sempre relembrando as coisas, sempre reforçando por causa da importância dele. Então, do versículo 2 ao versículo 3, ele descreve que a celebração dos filhos de Israel da Páscoa tinha um tempo determinado, um momento exato para que isso fosse feito. Ou seja, no dia 14 do mês, por volta das 2 horas da tarde. Olha só que interessante, né? Até o horário Deus se preocupava, né? Celebrareis no seu tempo determinado, segundo os seus estatutos e segundo todas as suas ordenanças, as celebrareis. Mas e hoje? Por, por que isso? Por que nós precisamos estar sempre lembrando isso? Por que a gente precisa estar com isso em mente, né? A gente sempre entendendo o que acontece, né? Então, normalmente nas nossas comunidades, na igreja, né? Nas nossas igrejas, a gente sempre toma o pão, dá graças, parte, né? E repete as palavras que o Senhor disse na celebração com seus discípulos, né? Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Então nós sempre precisamos estar relembrando aquilo que o Senhor nos passa, aquilo que o Senhor nos mostra, né? Porque Cristo é a nossa Páscoa, que foi sacrificado por nós. Precisa trazer à nossa memória que se hoje nós estamos novamente ligados a Deus, né, um preço foi pago. Não foi de graça, foi um alto preço, o preço da vida de Cristo Jesus. O Senhor ele saiu de toda a sua glória, se destituiu de tudo aquilo, veio por amor a nós, deu a sua vida. Ele é o nosso Cordeiro perfeito. E a gente precisa estar sempre fresquinho na nossa memória que o preço foi alto. Foi um alto preço. O preço foi pago, né? O preço da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que só através dele, por meio dele, é que nós novamente passamos a ter acesso novamente ao Pai, né? E ele continua enfatizando a importância da observância dos mandamentos, né? Inclusive a gente ser cuidadoso na celebração, né? Versículo 5, além de dizer que eles celebravam, né, no dia 14 e entre o horário da tarde, ele finaliza o versículo dizendo assim: conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Então, conforme a palavra de Deus mandava, né, que naquele momento a palavra de Deus era dada por intermédio de Moisés, assim o povo agia. E João 14:15, o Evangelho de João, fala para nós o seguinte: que se nós amamos o Senhor, nós guardamos os seus mandamentos. Ou seja, conforme lá
no passado, eles fizeram tudo conforme o Senhor ordenara por meio, através de Moisés. Hoje nós temos a palavra do Senhor, que é a Bíblia Sagrada. Nós entendemos que a Bíblia Sagrada, ela é a nossa única regra de fé e prática. Nós entendemos que ela é a palavra de Deus para nós hoje. Então, o Senhor, através da sua palavra, está dizendo para mim e para você que se nós o amamos, nós guardamos os seus mandamentos. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, né? Obrigado, Maiara. Então, isso é a importância de nós entendermos que hoje nós temos a palavra do Senhor a nos guiar, a palavra do Senhor a nos instruir, né? E sempre, como a gente sempre dá o exemplo de que todo o equipamento que a gente compra tem um manual, né? E através desse manual a gente entender como que nós devemos operar esse equipamento, né? Ligar, dar manutenção, fazer, tudo está ali no manual descrito. Da mesma forma, a palavra do Senhor é o nosso manual, né? É o manual do ser humano, é o manual do cristão, né? E ele ainda reforça em 1 João 2, de 3 a 4, diz assim: e nisto sabemos que o conhecemos. Como que nós sabemos que o conhecemos? Se guardamos os seus mandamentos. Se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Então, meus amados irmãos, precisamos viver a palavra do Senhor. Porque como que nós dizemos que servimos ao Senhor, que somos cristãos, e não guardamos os seus mandamentos? Como que isso pode ser? Não tem como. Precisamos guardar. Não tem como, só fazendo uma ponte, não tem como nós dizermos que somos cristãos e não olharmos para a situação que a região sul tem passado e não dobrarmos os nossos joelhos e clamarmos ao Senhor por misericórdia. Se a situação ali não nos afligir, não nos levar a sentir aquilo que eles estão... Nós não temos vivido o verdadeiro evangelho. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. E o Senhor, ele é tão maravilhoso que ele continua orientando o povo exatamente em todas as situações. Então, versículos 6 e 7 narra que alguns homens, né, que estavam contaminados pela morte de uma alma humana, né, de maneira que eles não podiam participar da Páscoa, porque eles haviam tocado em Cadar. Então eles chegaram até Moisés e Arão e disseram: contaminados estamos pela morte de uma alma humana. Por que seríamos impedidos de apresentar a nossa oferta ao Senhor no seu tempo determinado? Então, ou seja, eles estavam preocupados, eles estavam inquietos, mas ao mesmo tempo também desejosos por oferecer. E olha
Assim como sempre que a gente está afligido por alguma coisa, a gente está inquieto por algum motivo, a gente está preocupado com alguma coisa, a palavra nos ensina a nós buscarmos auxílio aonde nós podemos obter esse auxílio. No caso aqui, o representante de Deus diante do povo era Moisés. Mas olha o que Filipenses 4,6 nos ensina. Filipenses 4,6, ele está dizendo para mim, para você, que nós não devemos estar inquietos, preocupados por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em todas conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica, com ações de graças. Então, nós não precisamos fazer exatamente aquilo que eles fizeram. Olha como que eles estão. A palavra de Deus é fantástica, irmão. Nos orienta em toda e qualquer circunstância. Precisamos levar as nossas petições a quem pode resolvê-las. Não murmurar, não se preocupar, né? Não andar ansioso por coisa alguma, mas levar até ao Senhor. Por nada estejais ansiosos, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graça. É diante do Senhor que nós devemos colocar tudo aquilo que tem nos afligido, tudo aquilo que tem, que passa na nossa mente, no nosso coração, no sentido de nos deixar preocupados. Porque muitas das vezes a ansiedade não vai resolver nada. É por isso que Mateus 6, 25 e 26 fala para nós não andar ansiosos, né? Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento, e o corpo mais que a vestimenta? Não andarmos ansiosos. Mas ele fala assim, olha, olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Nós sabemos que na vida que vivemos, uma vida de muita correria, uma vida muito agitada, né? Muitas vezes a gente fica preocupado e às vezes nós nos preocupamos em excesso. Mas precisamos aprender a descansar no Senhor. Porque nós não podemos, irmãos, nós não temos o poder de mudar o passado. Nós não temos como prever o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Mas a nossa vida é o hoje. E o hoje nós precisamos descansar no Senhor, sabendo que todas as coisas é dele, para ele e por ele. E o Senhor, ele cuida tanto que ele ainda orienta o povo com relação ao estrangeiro. Ele se preocupa com cada detalhe da nossa vida, para que nós estejamos bem e de forma que nós possamos fazer de forma correta diante dele. Então, o versículo 14 fala assim, ó, e quando morar convosco, estrangeiro, e celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa, o seu rito, assim o celebrará. Um mesmo estatuto haverá entre vós, tanto para o estrangeiro, quanto para o natural. Mostrando, irmãos, mostrando
para nós, mostrando que o Senhor não faz acepção de pessoas. Não há diferença. Não há diferença. Todos nós somos importantes e valorosos diante do Senhor. Romanos 10, 12, nos orienta assim. Porque não há diferença entre judeu e grego. Porque um mesmo é o Senhor de todos. Então, não há diferença, irmãos. Romanos 10, 12. Porque um é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, a palavra de Deus não diz que será salvo. Todo aquele que aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e tê-lo como único caminho. Porque não há diferença, irmãos. Gálatas 3, 28, não só fala que não há diferença, como ele ainda fala para nós assim, olha, não há judeu nem grego. Não há judeu nem grego, nem livre. Não há macho e nem fêmea. Todos nós somos um em Cristo Jesus. Sabe, irmão? Não interessa a cor da sua pele, não interessa o formato do seu corpo, não interessa a sua descendência, se você é alemão, se você é africano, se você é americano, se você é asiático. Não, não, não. Não há diferença. Todos nós somos um em Cristo Jesus. Todos poderiam participar da Páscoa, desde que observassem os mandamentos e os ritos de forma perfeita. Todos nós podemos ser participantes da obra do Senhor, porque não há acepção de pessoas. Não há judeu, não há grego, não há servo, não há livre. Não há homem, não há mulher. Todos somos um em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. E essa celebração é um memorial da libertação deles. Por isso que eles precisavam fazer isso. Porque é um memorial da libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, lembrando-os da fidelidade de Deus. Então, da mesma forma como lembrando, isso devia ser feito por causa da lembrança, nós também precisamos fazer isso em memória do Senhor. E Lucas 22, 19, na última ceia do Senhor Jesus com seus discípulos, ele relembra para nós exatamente isso. Exatamente isso. Né? E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e o deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. É para que nós possamos trazer sempre a memória, estarmos sempre diante de toda e qualquer situação, nós nos lembrarmos do que Cristo fez por mim e por você.
Ele te ama tanto, tanto, que veio por você. Por você. Deu a vida por você. Você é importante. Você é única, única. Para o Senhor não há duas Brenda. Você é única. Não há duas Helena. Você é única, exclusiva, exclusiva. E precisamos sempre trazer à nossa lembrança esse detalhe. Precisamos sempre entender o quão importante para Deus, quão exclusivo para o Senhor nós somos. Então, sempre que estivermos diante de qualquer situação, independente de qual seja, lembre-se disso. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é especial para Ele. Ele veio exclusivamente por você, por mim e por você. E o capítulo segue falando da importância de nós seguirmos essas instruções, né? É muito importante a gente entender isso, né? O versículo 23 diz que desde o tempo em que o tabernáculo foi armado, a nuvem o cobriu sobre a tenda da congregação. À tarde a nuvem estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo, até pela manhã. Até pela manhã. E, amados irmãos, nós já falamos isso antes, mas pode ser que alguém vá ouvir, vá ler, vai ver pela primeira vez. E a gente entende que nós sabemos que a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite é a presença do Senhor no meio do seu povo. É a presença do Senhor no meio do seu povo. E da mesma forma como nós vimos a palavra do Senhor falando em João 14,15, que se me amais, guardamos os seus mandamentos. Provérbios 3, 5 e 6, fala para que eu e você confiemos no Senhor de todo o nosso coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Então a presença do Senhor hoje, ela é acessível. A palavra dele é para todos. Da mesma forma como ele não faz acepção, ele está dizendo para que nós confiemos nele. De todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, reconhecendo em todos os nossos caminhos, colocando diante dele tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos deixa preocupado. E ele nos guiará, ele endireitará as nossas veredas. E a Nayara ainda colocou para nós, né, completando o versículo: não sejais sábio aos teus próprios olhos. Teme o Senhor e aparta-te do mal. Isto é saúde para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Ou seja, ele nos fortalecerá. Ele nos dará ânimo, ele nos dará vigor.
Ele nos dará vigor. Porque se tem um destaque para esse capítulo, o destaque é a presença de Deus contínua, guiando e protegendo o seu povo. E essa presença contínua, guiando e protegendo o povo, era representada pela nuvem sobre o tabernáculo. O versículo 16 de Números 9 destaca isso. Assim foi de contínuo. A nuvem o cobria de dia e de noite havia nela aparência de fogo. De contínuo estava, né, a presença do Senhor no meio do seu povo. A nuvem o cobria de dia e de noite a coluna de fogo. Essa é a presença do Senhor. Essa é a presença do nosso Deus na nossa vida. Na nossa vida. Deuteronômios 31:8. A palavra de Deus, nós já estudamos lá, mas apenas recordando para os irmãos, Deuteronômios 31:8 diz assim: O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Não te atemorizes, né? Muitas lutas, irmãos, virão. Com certeza você já está passando por algumas delas, né? E é algo que nós precisamos entender, que não há vitórias sem lutas. Sempre que nós vamos falar do bom que é vencer, só vencemos se lutamos. Mas algo que precisa ficar gravado na nossa mente, no nosso coração, é que nós não passaremos de forma alguma por essas lutas sozinho. Porque o Senhor é quem vai adiante de nós. Ele será comigo e com você. Ele é contigo. Não nos deixará em momento algum. Não nos desamparará de forma nenhuma. Por isso nós não precisamos temer, nem nos espantar, nem nos atemorizar. Porque a presença do Senhor, assim como ela lá no passado, através da nuvem, através da coluna de fogo, hoje ela é conosco. Através de Cristo Jesus, que mandou o teu Santo Espírito. Então o Espírito Santo do Senhor é conosco todo o tempo. Todo o tempo. Tome posse disso, irmãos. Tome posse. Mateus 28:20. É uma das promessas, de muitas das promessas que a palavra do Senhor nos dá. Tome posse de Mateus 28:20. Ensinando-lhes a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E aí ele faz a promessa para nós. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aquele mesmo que prometeu que não nos deixará, não nos desamparará. Aquele que diz que para que nós não devemos ter medo. Aquele que diz para que nós não devemos nos atemorizar.
que nós não devemos nos espantar. Ele está dizendo para nós que estará conosco até a consumação dos séculos. Isso é fortalecimento para os nossos ossos, irmãos. Isso é ânimo para o nosso coração. Nós não estamos sozinhos. Assim como Deus estava presente e guiava o povo de Israel por meio da nuvem que cobriu o tabernáculo, hoje, os cristãos podem confiar na providência e presença contínua de Deus em suas vidas. Mesmo em tempos de incerteza e dificuldade, podemos confiar que Deus está conosco, nos guiando, nos protegendo e suprindo cada uma das nossas necessidades. Devemos sempre buscar a sua orientação em oração e confiar em sua fidelidade para nos conduzir em toda e qualquer situação que apareça. Como é agradável, como é bom a gente poder meditar na palavra do Senhor logo pela manhã, ser instruído, nos alimentarmos, né? Como que isso é um alimento precioso para cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe. A gente ainda tem um tempinho. Se alguma irmã quiser fazer um comentário, uma participação, um auxílio aqui no nosso, né, na nossa meditação, esse é o momento. Acredito que a gente não vai ter tempo de fazer o próximo, né, Mayara? Acho que não vai dar, né? Melhor deixar para amanhã, senão vai passar muito, né? Mas maravilhoso, né? Ontem eu até compartilhei lá no Instagram uma foto, assim, de pegando a Bíblia, o computador, né? Até coloquei, assim, que eu tenho esse hábito de manhã de ter esse momento aqui de leitura. E eu até perguntei, pessoal, o que vocês fazem? Não, acho que não foi ontem, foi um dia desse que eu perguntei. O que vocês fazem de manhã? Porque, assim, são tantas pessoas que costumam já pegar no celular, ligar na Globo, começar a assistir a noticiário. E quando a gente começa o dia já se alimentando, né, da palavra, e a gente sabe que aqui já diz que a fé vem pelo ouvir, mas não é ouvir qualquer coisa, é ouvir a palavra de Deus, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente tá colocando para dentro, né? Porque ontem até estava numa reunião junto com a Cleide, e a gente falando de como a TV é um portal também, porque aí você liga a TV e começa a vir ser bombardeado de tanta coisa. Normalmente é tanta tragédia, tanta coisa ruim, é tanta notícia que te causa medo, que te causa ansiedade. Você pega o celular também, às vezes você pega o celular, abre o WhatsApp logo cedo, já começa as demandas, coisas que querem que você resolva, um monte de coisa, aí você já começa a ficar ansiosa, porque tem muita coisa para resolver, parece que não vai dar tempo, parece que você não vai dar conta, parece que, meu Deus do céu, e aí, sabe, você parece que já acorda assim, meio que sem ar. Então, assim, não, quando você começa o dia orando, agradecendo, lendo a palavra, olha que maravilhoso, né? A gente começar o dia assim, tendo já tanta direção e tanta instrução, e já receber ao nosso coração essa mensagem de que não estamos sozinhos, apesar de todo o desafio que a gente está passando, né, que todo mundo tem o seu desafio, né, cada um tem as suas questões que está vivendo, apesar de tudo que a gente está passando, eu não estou só, né, com certeza o nosso dia já vai ser muito diferente do que se a gente ligasse uma TV ou pegasse no celular ou sei lá o que a gente fosse inventar de fazer, né, maravilhoso. Você consegue orar para nós? Os baby tá tranquilo? Tá, tudo dormindo. Dá pra gente orar sim. Hoje dá. Maravilha, que bom. Né, só enfatizando, reforçando, né? Nunca estamos sozinhos, irmãos. Nunca, 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 nunca. O Espírito Santo é nosso companheiro constante. Constante. Então, sempre temos que colocar diante do Senhor tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos alegra, né? Também lembrando que Ele é quem cuida de nós.
Ele que prometeu estar conosco todos os dias, todos os dias. Não é algum dia, não é um dia, não é de vez em quando. É todos os dias, até que ele venha. Porque quando ele vier, nós gozaremos de uma forma perfeita dessa presença. Que o Senhor nos abençoe. Tenha um dia assim abençoado na presença do Senhor. Lembrando de, sempre que você puder, orar pelos nossos irmãos que estão passando por situações difíceis, né? Difícil. Sabemos que vai passar. Sabemos que a palavra de Deus diz que tudo tem o seu tempo. Há tempo para tudo. Agora é o tempo deles passarem por isso. Mas precisamos pedir ao Senhor, mesmo sabendo que o Senhor está ali, pedindo a tua misericórdia para que Ele amenize a situação. Né? Para que Ele amenize. Amém. Então vamos orar, né? Vamos lá. Pai amado, querido, graças te damos, Senhor. Nós queremos te agradecer, Pai, agradecer por esse dia de hoje que o Senhor nos reservou, agradecer porque estamos aqui hoje sendo alimentados da Tua palavra, podendo realmente aumentar a nossa fé, porque a fé ela vem pelo ouvir, e vem pelo ouvir a Tua palavra. Essa palavra tão maravilhosa, abençoada, que tem tantas promessas aqui para nossa vida, que realmente nós te pedimos, Pai, ao longo do dia, que o Teu Espírito, que o Espírito Santo de Deus esteja realmente nos conduzindo. Nós sabemos que o Espírito Santo, ele é o nosso consolador para todas as horas. Só realmente passamos às vezes por coisas que só o Senhor sabe o que estamos passando, mas nós sabemos que nós temos o Teu Espírito, poder nos consolar a todo momento, estar conosco a todo momento, nos guiar, nos direcionar, nos dar instrução. Então nós te pedimos que vá nos dando sabedoria ao longo do nosso dia para realmente passarmos pelos desafios que precisamos passar. Passar com paz, pedimos a Tua paz, Senhor, aquela paz que vem de Ti, que excede a todo entendimento. Nós te pedimos que nessa manhã que a gente acesse, que céu se abra aqui, que a gente acesse essa paz que vem de Ti, que vem do alto. Nós queremos te agradecer porque por tudo que foi feito por nós, por ter enviado o Teu Filho para pagar pelos nossos pecados, nós podemos te chamar de Pai. Porque queremos te agradecer porque nós somos filhos amados de Ti, escolhidos, perdoados, né? Somos abençoados por tudo isso. E nós queremos pedir para que o Senhor nos ajude nessa caminhada, a realmente ser obediente a Ti, a cumprir o que vem dizendo aqui na Tua palavra. Aqui diz para que realmente a gente guarde os Teus mandamentos, né? Nós estamos vendo tanto sobre santidade, nos santificarmos nesses últimos capítulos, e nós queremos realmente, Pai, não viver o que o mundo diz para a gente viver. A gente viu aí esse fim de semana, esse show, tanta coisa horrorosa, e as pessoas cada vez mais achando que é natural viver daquela forma, e é tanta coisa que está se tornando natural, está tudo tão distorcido. Nós não queremos ser assim, nós queremos ser diferente. Então nós pedimos, Pai, que vai nos ajudando para que realmente a gente possa ser luz para o próximo, para que a gente possa, para que as pessoas possam olhar para a nossa vida e ver Cristo através de nós. E nós te pedimos, Pai, nós queremos nos agarrar, hoje, nesse dia de hoje, nos agarrar nessa palavra que foi trazida aqui em Deuteronômio 31, que fala que o Senhor, Ele vai adiante, que Ele está comigo, que Ele está contigo, que Ele não nos deixará, que Ele nunca nos desamparará, que a gente realmente não tema. Então, que a gente possa ficar com essa palavra hoje aos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus. Eu quero colocar diante de Ti a vida de cada um aqui nesse grupo, da Brenda, do Seu Antônio, da Helena, da Cleide. Também temos os que não estiveram aqui, que fazem falta, mas que o Senhor, nesse dia de hoje, possa enviar os seus anjos para realmente abrir os caminhos, quebrar as correntes que tiveram, abrir as portas aquelas portas que ninguém abre, mas que o Senhor abre, que possam ser abertas, Pai. E nós queremos também
levantar aqui um clamor especial a todo esse pessoal que vem sofrendo demais lá do Sul. Realmente que o Senhor possa trazer a tua Tenha paz, misericórdia, todo Senhor. entendimento, Pai, tenha misericórdia, que realmente o Senhor possa suprir todas as necessidades. Tem Em coisas que a nome de gente Jesus. não consegue entender, é muito difícil realmente de entender o porquê de tudo isso está acontecendo, mas o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor realmente vê o dia de amanhã como se fosse hoje, então que realmente o Senhor possa trazer a tua paz e realmente prover tudo que eles estão precisando para esse momento, vai colocando ao coração de pessoas que precisam talvez ajudar financeiramente ou talvez fazer algo que possa ajudar, coloca ao coração daquelas pessoas que podem, que realmente ajudem da forma que puder ajudar. Então nós queremos te agradecer, Pai, agradecer por esse dia de hoje, por esse encontro, por essa reunião, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. Deus abençoe. Irmã Creide, tem notícia do Anderson para nós? Então, ele tá bem, graças a Deus, continuando com o tratamento. Graças a Deus ele tá caminhando. Tá em casa ou tá internado? Não, tá em casa. Nossa, que Tá em coisa casa. boa. Glória a Deus. Inclusive, vai ter um evento lá na empresa. Se vocês quiserem observar alguma coisa, depois você manda no direct. Se vocês quiserem, tiverem interesse. Ok. Põe no grupo para nós. Obrigado, irmã. Bom dia para vocês. Deus abençoe, viu? Até amanhã. Bom dia, gente. Até.